A palavra de Deus diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Palavras escritas pelo apóstolo Paulo ao povo de Corinto. E eu quero já fazer uma pergunta para a igreja. Que espécie de barro você tem sido na presença de Deus? Que espécie de vaso? Um vaso de barro ou um vaso de porcelana? O vaso de porcelana é aquele vaso bonito, enfeitado, mas que é muito admirado pelas pessoas. É um vaso fácil de ser admirado. Vou me colocar dessa forma. Porém, o vaso feito de barro, ainda que ele seja feito bonito, porém, nem todos admiram o vaso de barro. E esse é o ponto que eu quero chegar. Igreja. Irmãos, aprenda uma coisa. Não comigo, mas com o Espírito Santo de Deus, que me ensinou o que eu vou falar. Irmãos, você não está nos caminhos do Senhor para agradar homens. Se nem Jesus, que é o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores, não agradou a todos, por que eu e você, igreja, iremos agradar a todos? É esse o sentido desse versículo. É como eu disse, o vaso de porcelana é um vaso bonito, porém, o excesso de elogios para esse vaso é muito grande. Diferente do vaso de barro. Nem todos admiram a beleza do vaso feito de barro. E eu vou te dizer uma coisa, amados. Para que você fique na presença de Deus, o vaso que Deus mais admira não é o vaso de porcelana. Apesar do vaso de porcelana ser visivelmente falando, apesar do vaso de porcelana, ser mais bonito que o vaso de barro, Deus ele considera o vaso de barro mais bonito que porcelana. No sentido espiritual, irmãos, o excesso de elogio não é muito bom. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de muito elogio pro meu lado. Quando eu vejo que uma pessoa está me elogiando muito,
eu já fico meio cabreiro. Ou o camarada quer algo em troca, ou ele está admirando demais, ou está almejando demais o meu lugar, o meu espaço. Não, irmãos. Nem todas as pessoas que te elogiam com sinceridade. E isso no povo cristão não tem sido diferente. E eu te digo mais. É muito mais perigoso. Nós temos que sim tomar cuidado. Muito cuidado. O excesso de elogio, irmãos, a tendência é exaltar o homem. Agora estou falando no sentido espiritual. Irmãos, temos que ser vasos de barro. O barro é feito do pó. E a palavra de Deus que o homem também foi feito do pó. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que o homem foi criado por Deus pelo pó. E há um versículo, eu não me lembro onde está escrito, acho que é Eclesiastes, capítulo 12. Diz que ao pó o homem veio, e ao pó tornarás. Então é vaso de barro, irmãos. O vaso de porcelana no sentido espiritual é orgulho, irmãos. A tendência é do homem se engrandecer. Até a pessoa achar o absurdo de ser maior do que Deus. Como aconteceu com Lúcifer. Lúcifer, antes de se tornar Satanás, ele era o anjo querubim, ungido de Deus. Ele era o anjo mais bonito, mais admirado por Deus e pela própria classe de anjos. Mas um dia ele almejou ser maior do que Deus. Ocupar o trono de Deus. E eu não preciso nem dizer para você o que aconteceu com ele. Porque com Deus ninguém brinca. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. O vaso de barro, irmãos, ele é muito amassado. Ele é muito pisado. Isso quer dizer o quê, irmãos? Na nossa vida cristã, nós estamos sujeitos a tudo. A ser pisado pelos homens. Mas o vaso de barro, ele é exaltado por Deus. Ele é admirado pelo Espírito Santo. E é isso que nós temos que ser na presença de Deus. O versículo diz aqui, ó. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então nós temos que deixar que Deus molde o nosso interior. Temos que deixar que o Espírito Santo forja o nosso caráter. Não o nosso gênio, tá? O gênio não é de Deus. Tem muitas pessoas que dizem, tal fulano tem um gênio forte. Não, o gênio não é de Deus, irmãos. O gênio é de Satanás. Quem tem gênio é Satanás. Satanás e seus demônios. Nós temos temperamentos. Tanto é que no estudo dos temperamentos, o autor desse livro, Os 4 Temperamentos do Homem,
Ele usa a palavra temperamento e não gênio. Senão seria 4 gênios do homem. Não, irmãos. É temperamento. E o nosso temperamento tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Não importa. Eu vou postar uma matéria aqui no meu canal sobre os 4 temperamentos. Mas mais para frente. Eu ainda vou preparar o estudo. Vou resumir. Eu tenho esse estudo, mas eu vou fazer de uma forma resumida. Não sei se vai ser aqui em casa. Não sei se vai ser... Não sei. Não decidi ainda. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo a você, querido, temos que deixar Deus amassar o barro. Temos que deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida, controlar o nosso ser, dirigir o nosso viver, dirigir os nossos passos. Porque vaso de porcelana, irmão, representa orgulho espiritual. Por muito tempo eu almejei ser almejado pelas pessoas. Hoje não. O que as pessoas dizem ao meu respeito não me interessa. Porque o homem tem a tendência de trair. O homem tem a tendência de enganar. O homem tem a tendência de mentir. Mas Deus não. Deus, ele é verdadeiro. Deus, ele é justo. Deus, ele é fiel. Ele não é filho do homem para que se minta. E nem filho de homem para que se arrependa. Então, esse é o Deus. É a Deus que eu dou todo o meu louvor. Toda a minha adoração. Toda a minha vida. Eu entrego no altar de Deus. E quero sim ser um vaso de barro. Para a honra e não para a desonra. E você que está ouvindo, e você, youtuber, assinante do YouTube, se você estiver ouvindo essa palavra, guarda essa palavra no teu espírito, porque essa palavra determina o que você é realmente na presença de Deus. O que Deus acha ao teu respeito. E se Deus tem achado que você tem sido vaso de porcelana, conserte a tua vida enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. E ele não vai levar para o céu vasos de porcelana. Não. Lá no céu só vai entrar aqueles que são vasos de barro. Aqueles que se humilham, que dá a cara ao pó, pedindo perdão pelos seus pecados todos os dias. Reconhecendo a soberania e o senhorio de Jesus Cristo em sua vida. Amém? Eu vou ficando por aqui. Mas, se você gostou dessa palavra, ou se você não gostou também, deixe o seu like. Dê a sua opinião. Dê a sua crítica. Dê a sua sugestão. Dê a sua opinião. Porque no canal Josias Castor, você tem voz ativa. Amém? Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus.